Paz do Senhor Jesus, mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo e depois nós vamos fazer uma breve meditação da Palavra de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. É um presente que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Queremos entregar o nosso dia nas Tuas mãos. Senhor, toma a nossa vida nessa manhã e eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja tocando no nosso coração, na nossa mente. Muda, Senhor, o nosso coração, tira, Senhor, toda a tristeza, todo o abatimento de alma, alegra a nossa alma, Senhor, derrama sobre nós o Teu óleo de alegria, conforme diz na Tua palavra, e que, Senhor, o Teu Espírito Santo nos console através desta palavra que é maná para as nossas vidas, Pai. No nome santo de Jesus oramos, agradecemos, amém. Bem, eu quero compartilhar com vocês hoje um trechinho do texto de Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do verso 17 até o verso 19. Então vamos à leitura. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que bênção de palavra! Esta passagem, embora ela não cite a palavra fé, ela fala a respeito de viver pela fé. Veja que o incrível, o que Deus nos ensina, nós não precisamos ter as coisas indo bem ao nosso redor para que nós nos alegremos. A alegria, a alegria não é um sentimento. Não é um sentimento que vem em consequência das coisas boas que acontecem conosco. É claro que nós ficamos alegres nos momentos de realizações, mas a alegria em Deus é uma decisão tomada com base no que nós cremos, tomada com base na nossa crença, porque nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós e é Ele quem nos dará a vitória. A nossa alegria, ela não é compreendida pelo mundo e nem é para ser, mas é vivida por quem consegue voar acima das nuvens. Porque quando você voa acima das nuvens, você enxerga o sol. E apesar de ser um dia de tempestade, você consegue ver o sol, porque você está voando, você está acima das nuvens. Deus, Ele é o mesmo independentemente dos dias bons e dos dias maus. Deus não muda porque o dia está mal. Deus, Ele continua sendo Deus e Ele cuida de você. Então não deixe roubarem de você a alegria verdadeira que só quem entregou a vida ao Senhor conhece. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4, ali está escrito isso. Alegrai-vos no Senhor. Paulo nos dá este conselho, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha a importância que Paulo dá ao fato de nós nos alegrarmos, mas alegrarmos em quê? É na presença do Senhor, é nos alegrarmos no Senhor, não é nas coisas deste mundo. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele tinha sido preso injustamente. E como alguém, em uma situação como a que ele vivia, uma situação de encarcerado, uma situação de prisão, como ele poderia dizer, alegrai-vos sempre no Senhor? E ainda enfatizar, outra vez digo, alegrai-vos. É até estranho nós
lermos esse texto, porque ele estava numa situação difícil e mesmo assim ele tinha ânimo para ensinar alguém a se alegrar. Olha que estado de ânimo tinha Paulo, mas o ânimo dele não vinha das circunstâncias, vinha de Deus. Você teria equilíbrio emocional para dar um conselho desse para alguém quando você estivesse passando por prisões, se você estivesse passando por lutas, por tempestades? Humanamente falando, é incompreensível, mas Paulo, ele tinha motivos para nos ensinar aquilo que ele enfatizou nesse verso, por causa da sua capacidade de se desligar das circunstâncias naturais. Ele não agia de acordo com a circunstância, na verdade, ele estava completamente ligado às questões espirituais. E a sua alegria de espírito não dependia dele, não dependia dele estar passando um momento favorável. Por isso ele pôde ensinar algo tão importante em meio a tanto sofrimento. Existem pessoas que quando estão passando pelo sofrimento, elas murmuram, elas reclamam, elas se esquecem de Deus. E elas se entristecem a ponto de abater até aqueles que estão ao redor delas. Mas quando nós temos o Senhor como nosso Deus, quando nós temos o entendimento que Paulo tinha da presença de Deus na vida dele, nós começamos a agir de forma diferente. Porque ainda que nós estejamos passando por prisões, ainda que nós estejamos passando por tribulações, nós nos alegramos. E mais do que nos alegrar, nós ainda conseguimos contagiar os outros, dizendo para elas e mostrando para elas que elas podem se alegrar, independente do que elas estão passando. Paulo passava por prisões e mesmo assim ele aconselhou aquela igreja a se alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor, sempre. Sempre no Senhor, não é sempre na sua casa, sempre no teu trabalho, sempre no seu casamento, sempre nas suas finanças, não. Ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Este é o segredo de Paulo. Mas Paulo, você pode estar falando para mim, ele era uma pessoa especial. Meu querido, ele era tão filho de Deus quanto você e quanto eu. Você é tão filho de Deus quanto ele. O seu diferencial, o diferencial de Paulo, era a certeza que Deus estava no comando da vida dele e que jamais o desampararia. Esse era o diferencial de Paulo. Ele tinha essa certeza. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter essa certeza também. Então eu te pergunto nessa manhã, e você? Como você tem reagido diante das injustiças? Como você tem reagido diante das injustiças da vida, diante das afrontas, dos maus tratamentos que você tem recebido, das coisas que saem do seu controle? Como? Será que por causa dessas situações desagradáveis, a tristeza tem te dominado? Tem deixado você prostrado como um mero espectador das coisas que estão te acontecendo? Porque às vezes o desânimo é tão grande que nós só conseguimos ser um espectador. A gente não consegue se alegrar sabendo que nós temos um Deus poderoso. Alegre-se na certeza de que você pode ser um vitorioso. Se você tiver esse Deus como Deus da sua vida, como Senhor da sua vida e mais como dono da sua vida, você vai poder se alegrar. Tenha Ele como a certeza da sua vitória. A vida abundante que Jesus veio trazer para nós significa uma vida plena, pautada na crença de que nós somos vitoriosos. É que nós nos esquecemos disso, que Cristo venceu na cruz. Cristo é um vencedor, e se Ele é um vencedor, Ele te torna um vencedor, porque você pertence a Ele. Que filho não desfruta dos bens do seu pai? Os meus filhos, quando vêm na minha casa,
eles abrem a geladeira, eles pegam aquilo, eles comem da mesa, eles desfrutam daquilo que nós possuímos. Por quê? Porque eles são nossos filhos. E nós, como filhos de Deus, nós podemos desfrutar dos bens que o Senhor nos oferece. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus de milagres. Ele é um Deus que Jesus, quando andou aqui na terra, ele operou tantos milagres. Ele levantou aquele que estava abatido, enfermo. Ele trouxe uma palavra de ânimo, ele trouxe salvação. E quantos bens nós vemos na Bíblia que as pessoas adquiriram por causa do nosso Deus. Eu não falo bem material, mas eu falo de um consolo, eu falo de esperança, eu trago aqui para você um consolo, te dizendo que você pode ser alegre, você pode desfrutar da alegria de estar na presença do nosso Deus. Então, eu sei que não é fácil, eu não sei quais são os seus desafios, mas você tem duas opções. Ou você permite que o diabo roube a sua alegria, ou você escolhe viver alegremente na presença de Deus. Você escolhe viver alegre por causa do privilégio de ter Deus do seu lado. Nós só temos essas duas escolhas. Ou a tristeza que o diabo traz, ou a alegria que o Senhor nos dá. Você pode desfrutar da presença desse Deus e juntamente com essa presença você pode desfrutar de tudo aquilo que Ele pode te dar. O nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. Pelo que a palavra nos ensina, a alegria, ela é uma escolha. Ela é uma escolha que deriva de uma confiança em Deus. Deus, Ele está no controle de tudo. Por isso eu quero te dizer, alegre-se pela fé. Alegre-se pela fé, ainda que você não veja, ainda que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário. Alegre-se pela fé, por aquilo que você ainda não viu, mas que você pode contemplar. Você pode usufruir dessa alegria ainda hoje. Basta você concentrar as suas forças em Deus, no seu amor, no amor de Deus por você. Lembrar das promessas de Deus, lembrar daquilo que te traz esperança. A palavra fala isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Concentre-se no melhor de Deus e não naquilo que parece que falta para você, naquilo que você olha e você não vê. Acredite, você pode ser alegre, apesar de todas as coisas tristes que está acontecendo, de tudo de triste que você está vendo. Alegre-se e exulte no Deus da sua salvação. O Senhor quer que você desfrute nessa manhã daquilo que Ele pode te dar. E o Senhor é dono de todas as coisas. Desfruta da presença de Deus. E quando você desfrutar da presença de Deus, você vai estar desfrutando da casa do teu Pai. Você vai estar desfrutando de tudo aquilo que é de Deus, porque Ele é o teu Pai. Se você é filho, você pode ter um filho e você sabe que você pode desfrutar das coisas do seu pai e da sua mãe. Mas ainda que você não possa, ainda que o seu pai biológico, a sua mãe biológica tenha te rejeitado, o nosso Deus não nos rejeita. Então, siga o conselho de Paulo e siga o conselho de Abacuque, né? A oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha rocha. Ele é o meu escudo, Ele é quem me faz andar como a corça. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã. Tome posse dessa palavra, desfrute da presença de Deus e siga o conselho de Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrai-vos. Coloca um sorriso aí nesse rosto. Coloca um sorriso aí nesses lábios.
e declare que você é filho de Deus. Se por um acaso você não conhece esse Deus, se você não teve a felicidade de desfrutar ainda da presença de Deus, eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma oração comigo. E eu quero, além de te convidar a fazer uma oração, eu quero te falar, se você não conhece esse Deus, procure uma igreja evangélica, uma igreja séria, que esteja aí do lado da sua casa, e vá desfrutar dessa presença, porque você vai ser vitorioso. Aquele que desfruta da presença de Deus é vitorioso, apesar das circunstâncias. Não importa o que aconteça, quem desfruta da presença de Deus é vitorioso. Reclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque é um privilégio de quem crê em Ti e na Tua palavra não depender de fatores externos para ser alegre. Ser alegre é estar diante do Senhor, é um estado daquele que tem o espírito fortalecido com verdades, e a Tua verdade, ela é algo maravilhoso na nossa vida. Aqui e agora eu declaro que eu escolho ser alegre e não estar alegre apenas em momentos que eu julgo serem bons. Eu faço isso porque eu sei que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor ter cuidado de mim, pelo Senhor estar cuidando de mim dia a dia. Senhor, se há alguém aí do outro lado que não te conhece, eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja se derramando agora diante da presença dessa pessoa. Senhor, derrama no coração, derrama na mente. Levanta, Senhor, um servo teu, que venha falar da tua palavra, que venha trazer, Senhor, o teu consolo, que venha ter uma palavra de vitória na vida dessas pessoas. Eu quero quebrar toda a palavra maldita contra estas pessoas, toda a palavra maldita contra a casa, a família dessas pessoas. Eu abençoo, Senhor, estes que estão aqui juntamente comigo orando, e eu peço, ó Pai, que o Senhor se faça presente, encha, Senhor, de alegria o coração dessas pessoas, que elas não venham a viver de circunstâncias, mas que elas possam viver pela fé, a fé em Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Meu Pai, derrama a tua salvação nessa tarde, meu Pai. E eu peço, Pai, desperta estes teus filhos para que eles possam ir para a tua casa, que eles possam se derramar na tua presença. E mais do que isso, que eles possam buscar alguém sério, Pai, que venha falar de ti. Que eles sejam abençoados por ti nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até outro dia, quando Deus permitir. Tchau.